independentes. Quem vai me dizer isso? Wronskiano. Tá? Então vamos ao Wronskiano das duas. Wronskiano das duas, vamos lá. Tá? Então vamos lá. Observe que agora vamos lá. Wronskiano de π1 e π2 em X, quem é? É o determinante da matriz. Vai ficar o quê, ó? π1, que é elevado a alfa x, π1 em x elevado a alfa x. A sua derivada, quem é? Alfa vezes elevado a alfa x. π2, que é x vezes elevado a alfa x. A sua derivada é elevado a alfa x mais alfa x elevado a alfa x. Determinante. Então, quem é o determinante disso? Quem é, ó? Multiplicando, então fica E elevado a 2 alfa x, mais o quê? Alfa x elevado a 2 alfa x, menos alfa x elevado a 2 alfa x. Isso aqui dá quanto? Cancela esse com esse, né? Dá E elevado a 2 alfa x, que é diferente de zero, e é diferente de zero qualquer que seja o x real. Claro, para ser solução fundamental, tinha que ser diferente de zero para todos. Porque eu provei na aula passada que se duas soluções da equação diferencial são linearmente independentes, o Wronskiano é diferente de zero em todos os pontos, tá? Do domínio comum, que é R, o domínio aí. Daí, tá? Portanto, π1 e π2 são o quê? São soluções linearmente independentes da equação diferencial linear homogênea. E, assim, sua solução geral πCG é dada por quem é a solução geral? πCG em x, quem é? É A elevado a alfa x mais bx elevado a alfa x, tá? Qualquer que seja o x real, onde A e B são números reais. Então, está aqui a solução geral. Combinação linear de duas soluções fundamentais. Dessas soluções fundamentais que eu obtive. Então, aplicação. Tá? Uma aplicação. Seja a equação diferencial linear homogênea com coeficientes constantes, f2' de x menos 4, f' de x, mais 4, f de x igual a 0. Então, a sua equação, está filmando aqui, garoto? A sua equação característica. Quem é a equação característica aqui? Quem é? O 2 menos 4u mais 4 igual a 0. Essa equação aqui, ela possui apenas uma raiz real. Quem é? 2. Possui somente uma raiz real, a saber, 2.
E aí, nesse caso, eu tenho duas soluções fundamentais. Logo, Psi1 de x igual a quê? E elevado a 2x. E Psi2 de x igual a quê? A x vezes E elevado a 2x, qualquer que seja o x real, são o quê, hein? São soluções linearmente independentes dessa equação diferencial linear homogênea. Tá? Daí, a sua solução geral psg é dada, psg de R em R, né? É dada por quem? Psg em x igual a quê? A vezes E elevado a 2x mais bx E elevado a 2x, tá? Combinação linear dessas duas soluções fundamentais que eu encontrei, qualquer que seja o x real, onde o A e o B são números reais. Entenderam? Entenderam? Agora, ao terceiro caso, o caso em que o discriminante da equação característica é negativo. Isto é, a equação característica não possui raízes reais. Tá? Como eu precisarei de espaço, eu vou sintetizar isso aqui. Tá? Então, Psi, dessa forma, é a solução da equação diferencial linear. Se e somente se. O quê? Qual é a conclusão? O alfa, se somente se, alfa é raiz da equação característica. Qual é a equação característica? Qual é? O 2 mais PU mais Q igual a zero. Você veja que eu estou transformando o problema de resolver uma equação diferencial no problema de resolver uma equação algébrica. Não, uma equação do segundo grau. E é assim que eu estou. É assim o procedimento. Tá? Então, vamos lá. Se o discriminante da equação característica, que é o quê? P2 menos 4Q, é negativo, então a equação característica
Qual é a equação característica? Qual é? U2 mais PU mais Q igual a zero. Da equação diferencial linear homogênea, EDLH, equação diferencial linear homogênea, essa equação aqui, possui duas raízes o quê? Complexas. Duas raízes complexas, dois pontos. Denotadas, vou denotá-las por alfa mais i beta e alfa menos i beta. E aí, como são números complexos não são números reais, são complexos sem ser reais, onde alfa é real e beta também é real, só que aqui o beta é diferente de zero, e eu posso supor ele positivo, tá? Posso supor beta positivo. Beta é real, diferente de zero, então, tá? Alfa mais i beta, alfa menos i beta. Então, eu posso supor, sem perda de generalidade, que o beta é positivo. E você sabe quem é o alfa e o beta, porque, ó, tem-se o seguinte. Tem-se, tá? Antes disso, eu farei a seguinte coisa. Ó, para ficar bem distante dali, ó, abrir um parênteses aqui. Vou abrir um parênteses. Isso vai ser útil na resolução. Seja a equação diferencial linear homogênea f2' de x mais f' de x igual a zero. A sua equação característica, ó, a sua equação característica qual é a equação característica aqui? Qual é? O 2 mais 1 igual a quê? Igual a zero. Ela não tem raízes reais. Ela não tem raízes reais. É um caso particular. Aqui eu tenho um caso particular do caso que eu estou analisando. Mas eu sei duas soluções, eu conheço duas soluções linearmente independentes daqui. Tá? As funções psi1 de x igual a quê? Não. Que são as funções aqui, que são duas soluções que são... Aliás, desculpe, f' de x mais f de x. Desculpe, viu? F2' de x mais f de x. Aí a equação característica é o 2 mais 1 igual a zero. Não é f', não, é f, tá? Correção. Escrevi errado. Então, essa equação característica não tem raízes reais, mas essas duas funções, φ1 de x e φ2 de x, igual a quê? Quem é? Seno de x. Porque esse caso aqui, se eu tivesse colocado com menos, né? Aí seria o 2 mais 1 igual a zero. Aí é o primeiro caso, tá? Eu quero esse caso agora, tá? Se fosse f', seria o 2 mais 1. Eu quero é f2' mais f. E usando de x, essas duas funções, elas são o quê? São, qualquer que seja o x real, elas são soluções da equação diferencial. Dessa equação diferencial linear homogênea. E elas são soluções o quê? Linearmente independentes. Agora, eu vou modificar um pouco esse problema. Para um problema para um caso mais geral que me interessa.
sejam beta positivo e a equação diferencial linear homogênea f duas vias de x mais beta 2 f de x igual a zero. Também a sua equação característica, quem é a equação característica aqui? Quem é? Quem é a equação característica nesse caso? O 2 mais beta 2 igual a zero. Ela não tem raízes reais. Ela não tem raízes reais. Mas nesse caso aqui eu também tenho duas soluções. As funções. E aí você observa o seguinte, as funções φ1 de x igual e φ2 de x igual, qualquer que seja o x real, são soluções dessa equação. Me dê duas soluções para esse caso. Alguém é capaz de me dar duas soluções? À luz do que foi feito aqui em cima, você ter duas soluções aqui embaixo. É meio óbvio, 100%, acho. Hã? É 100%. É, mas quem são? Apareceu um beta 2 aqui. Bora? Duas soluções aí. Beta vezes o centro. Não. Vamos? Duas soluções nesse caso. Seno de beta x igual exatamente. Muito bom. Exatamente isso. Seno de beta x. Ó, quem é a derivada primeira? Beta cosseno de beta x. Quem é a derivada segunda? Menos beta 2 seno de beta x. Então, quando eu pegar a derivada segunda de φ1 mais beta 2 vezes a φ1, dá zero. Tá? Então, seno de beta x e φ2 igual a quê? Cosseno de beta x, qualquer que seja x real, elas são soluções dessa equação diferencial linear homogênea. E pode fazer a conta que elas são linearmente, você verificará que elas são linearmente independentes. O importante é que eu tenho duas soluções e que são linearmente independentes. Então, quando aparecer essa equação aqui, você já sabe me indicar duas soluções. Quem são? Seno de beta x, cosseno de beta x. Isso servirá sobremaneira aos meus propósitos. Porque observe, ó. Então vamos continuar daqui agora. E guardando aquilo lá, tá? Guardando aquilo lá, ó. Tem-se. Agora voltemos para cá. Tem-se. Quem é alfa mais e beta pela resolução da equação do segundo grau? Quem é? Alfa mais e beta, quem é? É o menos B. Menos B, quem é o menos B? Ó, olha a equação característica, ó. É o menos B, é o menos P, mais I raiz de menos delta. Quem é raiz de menos delta? Porque o delta negativo é o quê? 4Q menos P2, sobre 2A. É 2. Isso é o alfa mais I beta. O alfa menos I beta é colocar o menos aqui, certo? Não é assim que eu acho as raízes complexas? Tá? Ou seja, quem é o alfa? É menos P sobre 2.
Ou seja, o 2α mais P também é zero. E quem é o beta? Nessa brincadeira, quem é? É raiz de quem?